Fala pessoal, bom dia. Mais um vídeo sobre o projeto de placas de circuito impresso, onde eu vou falar sobre resistores. Quando nós colocamos um resistor num circuito eletrônico, nós esperamos que ele obedeça à lei de Ohm, que nos diz que a relação da tensão com a corrente é o valor da resistência. Então, se nós aplicamos a tensão, a gente espera que a corrente determinada flua nesse resistor. Se nós aplicamos uma corrente, a gente espera que esse resistor apresente uma determinada queda de tensão. Aqui nesse slide eu mostro para vocês diversos tipos de resistores. Então, nós temos do lado esquerdo os resistores do tipo bobinado, este com dissipador, e aqui embaixo um componente bem menor sem dissipador. Vocês podem ver que esse aqui é um resistor para 5 watts. E os de fio bobinado com dissipador, eles podem chegar a potências muito mais altas, 300 watts, por exemplo. Temos resistores do tipo MELF, que são resistores de corpo cilíndrico, mas que não possuem os fios e são montados na superfície da placa, os chamados SMD. Temos resistores planos, também do tipo SMD, esses seriam atualmente o tipo mais comum de resistor. E poderíamos ter arranjos de resistores, ou seja, em um único componente nós temos várias resistências independentes. Nessa figura aqui nós temos 4 resistores independentes. Nós usamos por dois motivos. Um seria para reduzir a área utilizada da PCB, então para miniaturização. E o segundo motivo é que esses resistores eles foram fabricados utilizando os mesmos materiais, eles são fruto de um processo de fabricação único e eles estão acoplados termicamente. Desta forma, eles estão todos mais ou menos na mesma temperatura e como eles são o mesmo resistor, eles têm a variação com a temperatura semelhante, de forma que a resistência de um resistor para o outro acaba estando sempre muito perto. Além disso, eu mostro aqui para vocês alguns resistores shunt que são usados como sensor de corrente, destacando aqui que esses resistores possuem 4 terminais. Então nós temos um terminal maior para que a corrente de carga flua por ele, e esses terminais menores são na verdade onde nós iremos medir a tensão para poder saber qual é a corrente que está fluindo nesse resistor. Um outro tipo de resistor é o resistor do tipo fusível. Ele se caracteriza por abrir como um fusível, né, se tornar um circuito aberto, se a corrente que passar por ele for além de um determinado valor. Bem, esse diagrama mostra os principais tipos de resistores. Então, nós temos resistores de carbono, resistores que utilizam de ligas metálicas, e os resistores do tipo bobinado, sendo que cada uma dessas famílias possui subdivisões. Em relação ao tamanho, os resistores podem variar muito, então podem ser resistores extremamente pequenos, do tipo SMD, e essa figura é a mesma figura que eu utilizei no vídeo sobre os capacitores. Vocês podem ver que alguns tamanhos padrões, como eu já disse no outro vídeo, a partir do 0603, valores maiores do que isso, 0603, 0805, 1206, são componentes SMD que nós conseguimos, utilizando uma pinça, manejar sem muita dificuldade. Os resistores menores 0402 e 0201 já são resistores muito pequenininhos. Então você vai precisar não só de pinça, mas também de lupa, às vezes até de um microscópio, para conseguir enxergar e posicionar esses resistores na placa. Quando nós pensamos no resistor, nós queremos que ele siga a lei de Ohm, como eu já disse, e que ele se apresente como um resistor. Mas, na verdade, os resistores eles vão possuir uma indutância parasita e também uma capacitância parasita. O local dessa capacitância pode ser aqui, em paralelo com a resistência, que é o que nós realmente desejaríamos ver, mas ele também pode pegar essa capacitância aqui, vai depender um pouco do tipo de resistor. Os efeitos dessas
desses elementos parasitas, né, da indutância e da capacitância, eles vão aparecer só em altas frequências. Então, se o seu projeto não tiver frequências altas, alta quanto? Acima de megahertz, digamos, ou gigahertz, não é preciso ter tanto cuidado com isso. Lembrando que esses megahertz que eu estou me referindo não seriam só fundamental, mas também harmônicos que possam ser importantes. Então, se você tem um sinal na faixa de kilohertz ou centenas de kilohertz, mas na verdade você está interessado na subida do sinal, aí esse componente da subida aí você já vai entrar nas frequências altas, tá? O valor da resistência ele vai variar com algumas grandezas. A temperatura, a tensão e a frequência seriam os fatores principais. Agora eu listo para vocês alguns parâmetros dos resistores. Quando nós compramos um resistor, nós queremos que ele apresente uma resistência fixa, a resistência que nós estamos comprando, 10 kΩ, por exemplo. Mas, na verdade, os fabricantes têm um lote de resistores e eles separam esses resistores para uma determinada faixa de tolerância. Então, o que significa? Significa que você vai comprar um resistor de 10 kΩ, mas o resistor que você vai realmente receber pode estar entre esse valor nominal e mais ou menos a tolerância. Eu recomendaria a vocês, a não ser que vocês tenham um projeto que seja sensível ao custo, que adotem como padrão resistores de 1%. Um resistor de 1%, quando você compra mais de 100 unidades, custa na faixa de 2, 3 cêntimos de dólar. Então não é um componente caro, tá certo? Além disso, nós temos a estabilidade do resistor, que se refere à evolução da resistência no tempo, mesmo quando ele não está não está em uso. Então, se eu deixar o resistor guardado por 1 ano na estante, quanto será a máxima variação que o meu resistor sofrerá? Essa seria a estabilidade. Nós temos o coeficiente de temperatura, que tenta medir qual é a variação da resistência em função da temperatura que o resistor está. Temos um coeficiente de tensão, que seria então a variação em função da tensão que é aplicada no resistor. Temos também uma faixa de operação de temperatura. Então, o fabricante garante que o resistor opera conforme especificado dentro dessa faixa. Fora da faixa, tem alguns deratings, ou então não é possível utilizar. Nós temos uma máxima tensão de operação, como eu vou explicar a seguir. Nós temos, obviamente, a potência máxima, então aquele resistor, dependendo do tamanho, dependendo da construção, consegue dissipar no máximo uma determinada potência sem aquecer demais. E para terminar, nós temos o ruído. O que é esse ruído? Como os resistores possuem um componente resistivo e nós temos os elétrons dentro desse componente em agitação térmica, os resistores são uma fonte de ruído nos circuitos. A quantidade de ruído vai ser influenciada pelo valor do resistor, pela resistência. Então, resistores com maior resistência vão produzir um ruído maior. Dependendo do uso, esse ruído pode ser importante. Então, por exemplo, em circuitos analógicos, que nós estamos usando conversores analógicos de precisão, nós vamos evitar ao máximo utilizar resistores grandes, porque esses resistores vão aumentar o ruído do meu sistema. Tratando então do coeficiente de temperatura, temos aqui a definição. A variação da resistência para uma determinada variação de temperatura, dividido pelo valor da resistência a 25 graus, vai ser o meu coeficiente de temperatura, sendo que o valor típico de medição é em ppm, partes por milhão, por grau Celsius, ou por Kelvin, né? Tanto faz. Por isso esse 10 a 6 aqui, parte por milhão é uma parte em 10 a 6, tá? Essa relação pode nos levar a pensar que a relação da resistência de um resistor com a temperatura é linear. Mas notem que isso, na verdade, é uma função da temperatura. Aqui está um exemplo
resistência de um determinado resistor, que está apresentado no eixo Y, com a temperatura aqui no eixo X, e vocês veem que eles têm um comportamento quadrático. Então, ele pode tanto ter uma variação negativa, o valor típico, né, medido é os 25 graus, que é o valor que as resistências são medidas. Quando a temperatura se eleva um pouco, na verdade a resistência cai, mas depois aqui dos 44 graus, digamos, ela começa a aumentar. E se a temperatura diminuir abaixo dos 25 graus, a resistência aumenta, ela não diminui. Esse, então, seria um exemplo. O valor que o fabricante dá é a variação entre os 25 graus e o limite de operação. Nesse caso aqui, de 25 a 75 graus. Nesse caso aqui, os 20 ppm por grau Celsius. Agora, notem que não necessariamente essa curva vai ser positiva. Então, eu tenho aqui o exemplo de 3 resistores diferentes, 3 materiais, sendo que esse aqui azul, C-Alloy, a variação dele é negativa. Saindo dos 25 graus, a resistência diminui. O K-Alloy, a resistência vai sempre aumentar. Saindo dos 25 graus, a resistência aumenta. Tá? E aquele outro, a resistência às vezes aumentava, às vezes diminuía. Então, vocês, a não ser que seja muito crítico para o seu projeto, vocês podem considerar que a variação no resistor vai ser a variação de acordo com a variação de temperatura vezes o coeficiente térmico que o fabricante dá, mais ou menos esse valor, porque a gente não tem como saber se uma variação de temperatura vai aumentar a resistência ou vai diminuir. Outra constatação importante dessas curvas é que é muito difícil a gente compensar o valor de uma resistência medindo a temperatura, porque a gente não sabe exatamente como esse resistor vai variar. Não necessariamente o fabricante varia. Esse aqui seria um valor máximo, mas pode ter algum resistor que varia menos do que isso. Não é algo bem estabelecido. Então, nós não conseguimos compensar o valor de resistência medindo a temperatura do resistor. Isso é muito importante de ressaltar. Os resistores eles têm um limite de tensão que pode ser aplicado. Esse limite se dá por 2 motivos. Aqui no início da curva, a limitação devido à limitação de potência que esse resistor pode dissipar, então que está relacionado com a tensão ao quadrado, né, dividido pela resistência. Mas depois de um determinado valor, a gente tem a limitação do encapsulamento. Um resistor pequenininho, 0,805, não pode ver mais do que 100, 150 volts nos seus terminais, que a gente corre o risco de ter o flashover, independente qual é a resistência. A resistência pode ser de 1 gigaohms. A gente não pode aplicar 1000 volts nesse resistor, porque vai haver um arco. É preciso ficar atento a isso. Eu mostrei aqui para vocês os principais parâmetros, então, coeficiente de temperatura e tolerância são 2 parâmetros que devem ser necessariamente especificados para todos os resistores. Eu recomendo como padrão um resistor de 1% de variação e 100 ppm por grau Celsius de coeficiente de temperatura, mas dependendo de como for o seu circuito, da aplicação, isso pode ser flexibilizado um pouco. Aqui, para terminar, tem uma lista de fabricantes, não é uma lista completa dos fabricantes resistores, há muitos outros, mas esses são alguns dos fabricantes tradicionais de resistores. Bem, espero que tenha sido útil para vocês. Até a próxima.